Então, boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. E hoje a gente vai continuar as aulas sobre Estado moderno e vamos ver mais duas formas de organização desse Estado moderno que nós vivemos no século XX, que foi o Estado socialista e o Estado fascista. Lembrando que os outros dois estados modelos de Estado que a gente viu, são considerados Estado moderno, porque reúnem um povo, um território, um governo, uma finalidade e apresentam uma soberania sobre essa população e esse território. A primeira forma foi o Estado absolutista, que foi a primeira forma surgida nos séculos XVI até o século XVIII. No século XVIII, nós temos uma parte considerável dos estados absolutistas ruindo e dando início ao Estado liberal. E a gente tem esse Estado liberal durando até mais ou menos a Primeira Guerra Mundial, nos contornos que nós vemos, apesar de o Estado liberal também, após a Primeira Guerra, na verdade, os estados liberais começaram a ruir, propriamente dito, não com a Primeira Guerra Mundial, mas especialmente com a crise de 1929, a crise de Nova York, e deram lugar, em grande medida, aos estados de bem-estar social, capitalistas ainda, mas de bem-estar social. A Primeira Guerra Mundial, ela é um momento importante para o aparecimento de um novo modelo de Estado, que é o Estado socialista, que a gente vai ver agora, tá? Eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês, e aí qualquer coisa vocês me falam. Aí deixa eu compartilhar a tela, né? Tela inteira, não, tela inteira não, cancelar. Uma janela. Tá. Vocês estão vendo uma imagem, né, da Primeira Guerra Mundial aí com vocês? Bom, então o que acontece? Os estados liberais, eles apresentam como característica, uma das características, os estados liberais do século XVIII e XIX, especialmente se consolidando no final do século XIX, início do século XX, um desejo expansionista, especialmente imperialista, em que todas as grandes nações europeias e os Estados Unidos começaram a lançar seus projetos de dominação, de consolidação dos seus estados, na direção na direção de outros territórios, fora até dos seus continentes, tendo em vista a necessidade, por exemplo, de ter matéria-prima para a produção industrial que esses países começam a ter. Então, a gente está falando de estados que estão na corrida por industrialização, que percebem a industrialização como uma necessidade de se consolidar como potência mundial. E aí uma colônia, né, ela acaba servindo para ou colônia, os territórios mais amplos, acaba servindo para, primeiro, obter matéria-prima para a sua indústria. E, em segundo lugar, o que não é menos importante, para obter também mercado consumidor cativo. Porque, uma vez que essas colônias ficam à mercê de uma metrópole, essa colônia se torna um mercado consumidor. Então, todos os grandes países europeus
passaram a tentar dominar um pedaço do globo. A Inglaterra é o grande, até porque se torna o primeiro país a fazer uma expansão tão grande, nesse momento de industrialização, já propriamente dito, porque a gente tem a colonização do século XVI, né, iniciado por Portugal, Espanha, Holanda, depois Inglaterra e França também entram nessa corrida, mas a Inglaterra ela é a primeira que leva, que combina o seu desejo expansionista de colonização de terras além mar com a industrialização. A colonização do século XVI é uma colonização pré-industrialização, que inclusive gera parte da riqueza necessária para iniciar o processo de industrialização que vai se dar na Inglaterra. Bom, falando tudo isso para falar que todas as grandes potências começam a obter, a conquistar, a consolidar colônias fora do seu território. Seja na África, onde a Inglaterra, a própria Alemanha, a Itália e a França, Inglaterra e França de maneira mais forte, mas a Bélgica também, vários países europeus vão estabelecer territórios na África. Inclusive o continente africano hoje tem uma divisão territorial, geopolítica, que, em certa medida, é decorrente da colonização, do período neocolonial, que a gente chama, de imperialismo europeu do século XIX. Então, não só as fronteiras territoriais, como as línguas faladas nesses países. Né? Você vai ver nos vários países a divisão de línguas, de língua oficial, tendo em vista o processo colonial, como é no Brasil, né? A língua portuguesa no Brasil, decorrente do processo colonial. Mas mesmo as do século XIX consolidam isso. Os Estados Unidos também, não na África, mas os Estados Unidos em vários lugares da América, como, por exemplo, os países das Antilhas, que Estados Unidos tem uma grande influência, e mais do que isso, vai exercer esse poder imperial colonialista. Bom, em determinado momento, pelos conflitos próprios entre essas potências, o desejo expansionista da Alemanha, que tinha menos território, o desejo expansionista da Áustria-Hungria, que tinha menos território, o desejo expansionista do Império Turco-Otomano, que tinha menos territórios, acabam colidindo com os desejos ou com os interesses das grandes potências coloniais, como Inglaterra e França, e a Alemanha declara guerra contra a França, declara guerra contra a Inglaterra, e tentam se apropriar dos territórios que estão em poder desses outros países, inclusive a Rússia, porque a Rússia, o Império Russo é um império gigantesco e também, se não é uma potência industrial ainda, no início do século XX, ela é tem vastos territórios de interesse dessas outras potências, como o Império Austro-Húngaro e como a Alemanha. Bom, e aí eclode a Primeira Guerra Mundial, em 1914, ela vai se prolongar até 1918. Na Primeira Guerra Mundial, nós temos a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança é formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano. A Itália, ela ensaia entrar para a Tríplice Aliança, mas logo em seguida declara guerra a eles. Enfim, a Itália ela está num primeiro momento junto com a Tríplice Aliança, mas depois recua e vai se aliar aos outros países, que são, no caso, a França, a Inglaterra, a Tríplice Entente, a França, a Inglaterra e a Rússia, tá? Que são os três principais países que vão lutar essa guerra. E aí, nesse momento, da Primeira Guerra Mundial, são batalhas muito
muito equilibradas. É a primeira grande guerra industrial, uma guerra que acaba com a vida de várias pessoas, uma guerra que se utiliza massivamente de aviões, de metralhadoras, os primeiros blindados, né, que depois vão gerar os tanques, são utilizados na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, interessante, assim, tem um fator interessante, que no início da Primeira Guerra, em 1914, ainda havia divisões de cavalaria, como aquelas velhas cavalarias medievais, lógico que usando arma de fogo, mas havia divisões de cavalaria. E no final da Primeira Guerra Mundial, essas cavalarias já não existem porque são massacradas, né? Tendo em vista as novas armas, especialmente a metralhadora, que conseguia derrubar, acabar com uma cavalaria, com uma carga de cavalaria de maneira muito simples, muito fácil. Então, acabou-se... ela inicia com cavalaria e termina com aviões, armas químicas, né, que também são utilizadas nessa primeira, amplamente utilizado por todos os lados na Primeira Guerra Mundial, termina com metralhadoras, com granadas, enfim. A Primeira Guerra Mundial é uma guerra altamente sangrenta. E quem sofre muito na Primeira Guerra Mundial é a Rússia, que está no momento sob o domínio do Império Russo, né, do czar, uma Rússia czarista. Ainda com vastas... com um tipo de sociedade muito atrasada, se for comparado com a sociedade da Europa Ocidental, com ainda uma divisão de poder muito baseada na aristocracia, o absolutismo. A Rússia, inclusive, ela é uma exceção, né, na questão da queda do absolutismo em relação em direção à ida liberal, porque a Rússia ainda é absolutista. E isso causa um desgaste mesmo com as elites liberais, as elites burguesas que estão lá no Império Russo. Claro que é absolutista, mas segue digamos assim, os interesses dos burgueses e dos grandes proprietários de terra, que faz parte da aristocracia russa. Então, a Rússia ainda tinha uma aristocracia muito forte, ainda em 1917. E a Rússia está lutando, entra em guerra contra a Alemanha para, inclusive, expandir seus territórios. Só que a Rússia começa a perder a guerra. E começa a perder muita gente. Uma grande fome toma conta da Rússia. A Rússia já tinha passado por uma guerra russo-japonesa em 1905 e perdeu a guerra russo-japonesa, perdeu parte do seu território para os japoneses. E nessa guerra, na Grande Guerra, né, que é a Primeira Guerra Mundial, a Rússia também está numa situação de não perdendo tantos territórios como foram nas guerras napoleônicas no século XIX, mas está numa situação muito difícil. E o povo russo passa a questionar esse poder imperial do czar, e a própria burguesia também começa a desembarcar. Tanto é que, bom, isso desencadeia a Revolução Russa de 1917, que é causada basicamente por esse desagrado dessa classe burguesa que está em guerra, mas não só porque está em guerra, enfim, porque até termina, é feita primeiro passo da Revolução Russa, que é a Revolução de Fevereiro, chamada de Revolução de Fevereiro, em 1917, e os russos não saem da guerra. É estabelecido um governo provisório que não sai da guerra, com a participação de vários poderes revolucionários, incluindo a grande burguesia. Então, a Rússia não sai da guerra. Um desgaste muito grande dos trabalhadores operários que já tinham na Rússia, em algumas cidades, especialmente São Petersburgo e Moscou, que são as grandes cidades russas, e também um desgaste muito forte da grande maioria da população, que são os camponeses,
que estão ainda sob quase um regime feudal em relação à Rússia, estão mandando seus filhos, a classe camponesa está mandando seus filhos para o frente de batalha. E o terceiro ator que é fundamental, o quarto ator que é fundamental dentro da Revolução Russa, são as próprias Forças Armadas, né, o exército russo, que constitui basicamente a 98% das Forças Armadas russas. O exército russo também está altamente desgastado com a guerra, está no fronte lá, lutando contra a Alemanha, só que sem alimento, sem roupa, sem equipamento, porque esse material não chega, e começa a questionar também o poder do czar. E aí, em fevereiro, essas forças se aliam, desde os liberais, que existiam na Rússia, até os bolcheviques, passando pelos mencheviques, que são os membros do Partido Comunista, o Partido Socialista Russo. E aí eles, ou nem era o Partido Socialista Russo, na época era o Partido Social-Democrata Russo, né, que os sociais-democratas eram os socialistas. E eles derrubam o czar em fevereiro. Em novembro, que é chamada a Revolução de Outubro, porque o calendário era diferente, no mês de novembro, como a Rússia não sai da guerra, a crise se mantém e os bolcheviques lideram uma revolta e tomam o palácio em São Petersburgo, tomam o Kremlin em Moscou e tomam o poder. E aí sim é aquilo que a gente conhece como a Revolução Russa, tá? Essa Revolução Russa, ela tem um impacto gigantesco dentro da guerra, principalmente a de outubro, né, a Revolução de Outubro, que acontece em novembro, e também faz uma transformação, talvez a transformação mais radical que se tenha passado meio que de uma hora para outra, de uma sociedade, que é a instituição do Estado, que a gente chama do Estado capitalista, do Estado socialista. Então, liderados pelo Vladimir Lenin, os russos depõem o próprio governo, o governo provisório nesse momento, em novembro, e implementam um Estado socialista. E com isso, os russos saem da guerra, tá? O Trotsky vai liderar, né, o líder do Exército Vermelho, que é o exército de comunistas que vai lutar contra os rebeldes russos. O Trotsky vai liderar a negociação com os alemães de saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial. E, inclusive, a Rússia perde território, enfim, é bem ruim para a Rússia. Os próprios bolcheviques ficam desgastados com isso, mas, de todo modo, a Rússia sai da guerra, e isso em 17. E em 18, depois de um certo tempo, os alemães, sem terem seu território invadido, principalmente Berlim não é tomada, eles assinam um armistício, ou uma paz, um tratado de paz, que é o tratado chamado Tratado de Versalhes, com os vencedores, especialmente França e Inglaterra, que continuam na guerra, e encerram a Primeira Guerra Mundial, que deixou um saldo aí de, se eu não me engano, mais de 7 milhões de mortos na Europa. Bom, inclusive, os ingleses e franceses eram fortes opositores à saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. E os bolcheviques queriam, desde o início, sair dessa guerra, não queriam nem ter entrado nessa guerra, porque entendiam essa guerra como uma guerra imperialista, uma guerra do capitalismo, não uma guerra dos trabalhadores. E aí, tanto é que o Partido Social Democrata russo, junto com sociais-democratas alemães, eles diziam que os capitalistas estavam colocando trabalhadores para lutar a sua guerra, né, a guerra dos capitalistas. Bom, aí que com a eclosão da Revolução Russa, nós temos a primeira experiência de longo prazo de um Estado dito socialista, que segue a inspiração do ideário
dos socialistas utópicos, em certa medida, que inclusive criam essa ideia de socialismo, mas especialmente de Karl Marx e Friedrich Engels, tá? Que são pensadores alemães do século XVIII, que principalmente a partir da segunda metade do século XVIII vão fazer uma crítica contumaz ao capitalismo e vão propor um socialismo que eles chamam de socialismo científico, em contraponto àquilo que era tido como o capitalismo, o socialismo utópico. Porque, de acordo com Marx e com Engels, o socialismo utópico era basicamente, os socialistas pensavam assim: vamos impor vamos criar uma nova sociedade baseada no bem-estar comum. E o que o Marx achava, junto com Engels, é que não há possibilidade de criação de um Estado ou de uma sociedade socialista sem que haja condições histórico-sociais muito fortes para isso. E aí eles vão criar toda uma teoria histórica, uma teoria de evolução da história, que vai dar o embasamento científico para a criação de um Estado socialista. Inclusive, uma visão dessa visão científica está naquilo que a gente conhece como um manifesto do Partido Comunista, o Manifesto Comunista, que foi escrito em 1848 pelo Marx e pelo Engels, e que dá algumas pistas do que viria a ser esse socialismo científico, que seria a organização de um partido, de um país socialista. Mas o Marx e o Engels, eles de fato escreveram muito pouco. Mesmo no Manifesto Comunista, ele tem, na maioria de suas páginas, dos seus escritos, ele é basicamente uma explicação de como evolui a história e de quais são as contradições inerentes ao capitalismo. Ele fala muito pouco, são pouquíssimas páginas que ele vai falar o que viria a ser, quais seriam as características de um Estado socialista. Não só nesse livro, mas em poucos outros livros, manuscritos econômicos filosóficos, os Grundrisse e especialmente a crítica ao programa de Gotha, que o Marx vai fazer, dá alguns apontamentos do que viria a ser, o que ele tem enquanto ideia de país socialista, né? Mas, bom, eles inspiram o movimento socialista, inspiram a Revolução de 1917, inspiram Vladimir Lenin, que vai liderar a Revolução em 1917. O Lenin morre poucos anos depois que os bolcheviques tomam o poder, começa a implementar o socialismo, e aí eu vou falar de algumas características gerais sobre o socialismo, como esse socialismo é implementado. Ele morre em 1924, e aí Joseph Stalin toma o poder na União Soviética, naquele momento, e passa a liderar esse novo país que surge, né, a partir da Revolução Russa, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bom, quais são as características desse Estado criado pelos comunistas, pelos bolcheviques na Rússia? E eu vou falar basicamente da Rússia, mas há outros modelos de Estados socialistas que, se der tempo, eu falo um pouquinho depois. Bom, a primeira característica é a economia planificada. Então, o Estado socialista, ele planeja tudo, desde a produção de uma agulha, a produção, ou o Estado socialista soviético, vai se preocupar, vai eliminar em grande parte, tá, o mercado, aquilo que a gente entende por mercado, em que produtores autônomos produzem aquilo que eles quiserem e vão implementar, olha, para levar ao bem-estar da população, eles né, pensa o seguinte: todo Estado tem uma finalidade, e a gente está falando da abstração. O Estado possui uma finalidade. O Estado capitalista, ele vai falar assim, o Estado liberal vai falar assim: o Estado tem que garantir o direito de propriedade e tem que garantir que as pessoas sejam livres. Basicamente, esse é o escopo
de finalidade do Estado liberal. O Estado socialista percebe que isso não garante o bem-estar da população e vai falar, não dá para termos um Estado liberal, e vai propor uma saída, que é a saída do Estado socialista, em que é abolido o mercado, tá? Ou seja, o Estado, que é, digamos, a manifestação do poder dos trabalhadores, o Estado vai determinar aquilo que vai ser produzido para benefício dos próprios trabalhadores. E isso a gente chama de economia planificada. Esse processo de planificação da economia, de uma economia russa que é altamente não industrial, altamente voltada para a produção agrícola e uma realmente há poucos centros industriais, uma sociedade onde a maioria, né, isso em 1917, a grande maioria da população é analfabeta, cerca de 80% da população analfabeta. Entre os membros do partido bolchevique, 90% era analfabeto. Então, esse Estado, é essa conjuntura que o Estado socialista se depara e vai tentar um rápido processo de industrialização, tá? Que, inclusive, tem, no momento posterior de Segunda Guerra Mundial, tem um desafio ainda maior, que é criar uma economia de guerra voltado para lutar contra a Alemanha nazista. Mas, enfim, esse processo de planificação, ele dá certo, relativamente certo, a custo de algumas vidas, algumas milhares, para não dizer milhões de vidas, mas dá certo porque tem um crescimento vertiginoso da economia russa, da economia soviética, até os anos 60. Inclusive, com o crescimento, a União Soviética cresce muito mais do que os Estados Unidos e qualquer país europeu. O crescimento a 10%, 15% ao ano, às vezes, mas um crescimento mínimo de 8%. O que a gente enxerga na China hoje era a União Soviética até os anos 60. Depois, há um processo de estagnação que, inclusive, vai gerar o fim da União Soviética. Mas a economia soviética, planificada, totalmente planejada, ela vai ter um rápido crescimento econômico, vai criar fábricas que são estratégicas para o desenvolvimento da Rússia, fábricas, uma indústria de base muito forte, e, em menor medida, mas também vai tentar criar indústrias de bens de consumo, que vão ter uma grande dificuldade, diferentemente das fábricas capitalistas, de passar por um processo de inovação. Até porque uma sociedade capitalista, a inovação é gerada pela própria necessidade das empresas competirem com seus concorrentes. Quem não inova corre o grande risco de ficar para trás e desaparecer. Numa sociedade socialista, onde não há concorrência porque não há mercado, então a inovação fica muito mais difícil. Depende a inovação de um planejamento estatal que se mostra muito limitado na inovação. Limitado, mas não que não exista inovação. Se você for pensar, grande parte das tecnologias que a gente tem hoje também é fruto de inovações tecnológicas geradas no Estado soviético, como, por exemplo, o GPS que os russos inventaram. A corrida espacial foi liderada durante grande parte do tempo pelos soviéticos e não pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos basicamente ultrapassaram os russos quando enviaram o Homem à Lua em 1969. O primeiro ser vivo, a primeira estação espacial, o primeiro ser vivo, o primeiro homem, todos foram para o espaço a partir de tecnologias russas. E até hoje, o envio de pessoas para o espaço é dado, sobretudo, por tecnologia russa ou soviética, porque os Estados Unidos deixaram de utilizar os ônibus espaciais, o governo norte-americano, e só agora a Tesla, se eu não me engano, criou uma cápsula, um jeito de se chegar ao espaço a partir de outros meios que não são os meios russos, né, que desenvolveram desde os anos 60. Bom, mas a grande questão é que os russos, inclusive em um contexto de Guerra Fria, fizeram a economia rodar muito voltado para uma economia de guerra, né? Os russos se armaram até os dentes, dominaram a
a tecnologia atômica, as bombas atômicas, e se armaram até os dentes com medo desse também receio e para poder se contrapor aos Estados Unidos, especialmente. E aí se tornaram essas duas as grandes potências mundiais que quase geraram em alguns momentos guerras atômicas. Mas os russos basicamente esqueceram nesse processo aí todo, ou deram menor valor a uma economia de mercado que gerasse, em grande medida, assim como havia no Ocidente, um bem-estar, uma cultura do consumo que fosse tão grande quanto dos americanos. Apesar de, nos momentos de crescimento econômico, os russos viviam muito melhor no período soviético do que viviam no período czarista, né? Onde havia uma desigualdade brutal e a grande maioria da população estava relegada à miséria. Do ponto de vista político, o projeto socialista, o Estado socialista, busca a participação política da classe trabalhadora, inclusive os sovietes, né? Por que é República Socialista Soviética, União Soviética? Porque soviética é um nome russo para associação, se eu não me engano é associação, que são as organizações dos trabalhadores. Então, por que é uma União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas? Porque quando se dá a Revolução, mesmo desde a primeira Revolução de Fevereiro, se institui o poder aos sovietes, né? O Lenin tem a frase, todo poder aos sovietes. O que eram os sovietes? Organização de trabalhadores dentro de fábricas, dentro de uma determinada região, que elegem seus representantes iam para o Congresso Nacional, onde eles iam tomar as decisões, mas como representantes de seus sovietes, ou seja, de suas organizações de fábricas. Era um misto de sindicato com outras formas de organização, como a associação de moradores, mas o foco não era o território onde as pessoas habitavam, mas a atividade econômica que eles exerciam. Então, existiam os sovietes de camponeses, os sovietes de industriais, os sovietes de trabalhadores dos setores de serviços, do comércio, etc. Cada sovietes dos trabalhadores das ferrovias, dos ferroviários, dos telégrafos, né, que eram muito importantes como meio de comunicação na época. Então, cada um desses trabalhadores, inclusive sovietes dos militares, das forças armadas, dos soldados. Então, cada setor econômico, setor de trabalho tinha o seu soviete, e esse soviete ele mandava seus representantes para o grande congresso russo pança-soviético, e aí a gente, não só a Rússia enquanto país, mas outras repúblicas se formaram ao redor da Rússia soviética. E aí, por isso que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Haviam várias repúblicas, porque na Rússia, que a gente conhece como Rússia hoje, havia uma série de repúblicas. Algumas, inclusive, voltaram a existir. A gente tem Belarus, né, que é onde está acontecendo uma das crises atuais. A Ucrânia, eram todos partes da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá? E aí, depois, com o fim da União Soviética, alguns desses lugares, algumas dessas repúblicas, voltaram a se tornar países independentes. Outros continuaram parte da Rússia, como a Geórgia, por exemplo, que é uma parte da Rússia ainda atualmente. Bom, então havia um projeto de participação política da classe trabalhadora por meio dos sovietes. Uma ideologia claramente de esquerda, comunista, né, propriamente dito, e, inclusive, nesse sentido, que buscava acabar com diversas formas de opressão, lembrando que o primeiro local no planeta que tem o sufrágio feminino é na União Soviética. Tá? Depois, os países capitalistas vão instituir o sufrágio universal e feminino. Em primeiro lugar, é na União Soviética. A ideologia de esquerda, inclusive, que permitia de maneira mais aberta o trabalho feminino, com grandes projetos de fazer creches estatais, enfim, para liberar a mulher para o trabalho, pondo fim a essas famílias que a gente... Enfim, as famílias tradicionais em que a mulher
era subordinada ao homem. Esse processo, inclusive, teve a partir de 1917, foi muito radical, mas aí, com a morte do Lenin e a ascensão do Stalin, o Stalin volta ao formato mais tradicional de família russa. Apesar de, por exemplo, no processo de trabalho, mesmo nas Forças Armadas, as mulheres estarem presentes, como em nenhum outro país. Um grande exemplo que havia na União Soviética, na luta contra os nazistas, né, contra os alemães na Segunda Guerra Mundial, a Rússia, do lado soviético, havia grandes contingentes de aviadoras mulheres lutando contra os alemães. Isso não existia em nenhum outro país, só essas aviadoras soviéticas. Também não tinha, até onde eu sei, não havia soldados femininos no exército ou na marinha naquele período, mas como aviadoras havia. Se eu não me engano, tinha um grupo, um destacamento que chamava As Bruxas da Noite, que é bem interessante. Depois eu posso até passar um podcast que conta a história dessas divisões de aviadores soviéticas que lutaram contra a Alemanha nazista. Bom, havia também um monopólio político do Partido Comunista, e aí, no Estado Socialista, geralmente, não há possibilidade de representação política por meio de outros partidos que não sejam o Partido Comunista. Então, na União Soviética, sim, era assim, nos países do leste europeu eram assim, na Coreia do Norte é assim também, na China é dessa maneira, em vários países, em Cuba é dessa maneira, não há possibilidade de outro partido. A pessoa que quer entrar na política tem que entrar por meio do Partido Comunista, tá? Isso foi se consolidando após a Revolução de 1917. Não iniciou assim, mas acabou se tornando assim, tá? E isso significou uma supressão dos direitos políticos de todo mundo que se contrapunha a esse modelo de partido único. Então, enquanto processo social, a gente tem um superdimensionamento de uma burocracia estatal e partidária, não só estatal, do Estado soviético, mas também partidária do Partido Comunista, que vai dominar toda a sociedade russa, soviética, naquele momento, tá? E nós temos uma política externa baseado na tentativa de solidariedade a movimentos socialistas de diversas partes do mundo, mais uma imposição do socialismo no leste europeu, como grande influência como grande parte da esfera de influência da União Soviética. No livro, traz, inclusive, alguns países, como a Tchecoslováquia, a Hungria, enfim, alguns países que foram em que o socialismo foi imposto. Há um país ali que está de maneira errada colocada no livro didático de vocês, que é a Iugoslávia. A Iugoslávia, de fato, ela se torna socialista após a Segunda Guerra Mundial, como está colocado no livro, mas o socialismo iugoslavo, ele é fruto da luta dos partisans, que são os rebeldes contra as pessoas, as forças que lutaram as forças iugoslavas que lutaram contra o nazismo, não só alemão, mas inclusive o nazifascismo que existia entre os iugoslavos naquela época. Então, a Iugoslávia, inclusive, quando a Iugoslávia surge como país socialista, o Tito, que é um dos partisans que vai liderar a Iugoslávia naquele momento, ele se contrapõe ao Stalin. E se contrapõe à União Soviética, inclusive criando um bloco de países que é chamado de países não alinhados, que nem se aliam ao lado capitalista, nem se aliam ao Estado soviético, e aí o Tito e a Iugoslávia é um desses elementos. Então, ele não foi criado a partir dessa imposição dos soviéticos, tá? Foi inclusive, fruto de próprias lutas dos iugoslavos. Mas outros países do leste europeu, sim. E aí, como outros países, como Cuba, Angola, que foram países ou a própria China, que foram países em que a parte da população, uma militância comunista que tomou o poder. Cuba, Fidel, inclusive, nem era comunista quando derruba o Fulgêncio Batista, ele vai se tornando comunista
no decorrer do tempo. Bom, então, essa, de maneira geral, é a característica de um Estado socialista. Inclusive com o medo do socialismo, que surge em 1917 e que tem chance, inclusive nos anos 20, de vingar em outro Estado como a Alemanha, surge o Estado nazi-fascista. Nazi-fascista porque a gente está falando aqui de duas experiências históricas que se utilizam de um modelo muito parecido, que é o fascismo italiano, que é, inclusive, anterior ao nazismo alemão, mas o fascismo italiano de 1922, quer dizer, que é já pensado pelo Benito Mussolini antes, mas que só chega ao poder em 1922. E a Alemanha, de 1933. O fascismo, então, dos anos 20 aos anos 45, ele tem suas experiências históricas, especialmente na Itália e na Alemanha, mas também inspira outros modelos, o franquismo, o salazarismo, que são outras formas. E para não falar, talvez, mas, enfim, como o próprio regime, o regime do Japão, vigente pré e durante a Segunda Guerra Mundial, também com alguns pontos de contato com o nazifascismo. Os pensadores, eu vou falar aqui, lógico, nem o Hitler nem o Mussolini eram grandes intelectuais, mas eles escreveram obras que inspiraram o nazifascismo. Então, o Hitler escreveu Mein Kampf enquanto estava na prisão. Ele já tinha sido preso por tentativa de rompimento da ordem alemã nos anos 30, nos anos 20, nos anos 20, no 30 não, nos anos 20. O Hitler, o Mussolini, inclusive o Mussolini escreveu um livro que tem uma chamada A Doutrina, que eu tenho aqui uma versão brasileira que saiu agora, que é bem interessante, que vai explicar qual é a doutrina do Partido Fascista. Inclusive o Mussolini, ele vem do movimento socialista italiano, rompe com o socialismo italiano e cria o fascismo, né? E o Carl Schmitt, que é um jurista alemão, que dá todo o embasamento teórico jurídico para a implantação do nazismo na Alemanha, tá? Então esses são os inspiradores do nazismo. E para não dizer também do Goebbels, que foi ressuscitado, foi retomado pelo finado secretário de Cultura do governo Bolsonaro, em determinado momento. Então, esses eram os pensadores. No nazismo, né, no nazifascismo, a economia de mercado continua existindo, tá? E é regulado pelo Estado autocrata, ou seja, por um Estado autoritário, ou mesmo, como diria o Benito Mussolini, que inclusive vai inspirar o Hitler, é um Estado totalitário, tá? E depois esse termo totalitário é recuperado pela Hannah Arendt para falar de regimes como o nazifascismo e também do regime soviético, especialmente durante o período stalinista. Do ponto de vista político, os nazistas e os fascistas eram caracterizados por uma forte oposição aos comunistas. Eles defenderam e defendiam a supressão da democracia, falavam que a democracia representativa liberal não fazia, não era o modelo que eles defendiam, não beneficiavam o povo, nem o povo alemão, nem o povo italiano, e também nem o socialismo defendido pelos comunistas, porque o nazifascismo ele era altamente antimarxista, porque, entre outros motivos, repudiava a luta de classes. De acordo com Mussolini, inclusive aqui no livrinho, ele vai falar, porque tem muita hoje a história de que fala que o fascismo é de esquerda ou de direita, tal. Eles se enquadram como extrema-direita, não porque são extremamente liberais, como se a direita fosse liberal, mas justamente porque, entre as características, eles achavam que as hierarquias sociais vigentes deveriam continuar e eram bom que tivesse, e repudiavam tremendamente aquilo que os
comunistas e os marxistas chamavam de luta de classe. Não há possibilidade de haver marxismo sem pensar que a história do mundo, como diz o Marx, é a história da luta de classe, entre grupos econômicos e sociais que se opõem, têm interesses opostos, e isso vai gerar o movimento da história. De acordo com o fascismo italiano e o nazismo, essa luta de classes não existia, você tinha classes diferentes, mas hierarquicamente diferentes, que deveriam ser mantidos e deveriam colaborar entre si. Isso já tem a ver com aquilo que está no ponto da sociedade, né? Qual é que tipo de sociedade os fascistas, os nazistas defendiam. Então, a negação da luta de classes e, pelo contrário, a colaboração de classes hierarquicamente diferentes era o que era defendido pelo nazifascismo, tá? E a união nacional de todo mundo sob um soberano absoluto, seja ele o Duce, que é o Benito Mussolini, o líder italiano, seja o Führer, que seria o Adolf Hitler lá na Alemanha, tá? Então, politicamente, eles acabaram suprimindo a democracia parlamentar liberal que existia na época. Eles, do ponto de vista também político e social, defendiam a exaltação da tradição e de um passado imaginário, para pensar que a Itália e a Alemanha, de suas origens, deveria ser retomada como inspiração de uma Alemanha ou de uma Itália futura. E, evidentemente, esse tradicionalismo, esse passado, não era nada mais do que algo imaginário, porque, enfim, o que eles defendiam, que era defendido do ponto de vista histórico, não existia. E, no caso, de ambos os casos, por eles serem amplamente nacionalistas também, né? Eles eram altamente expansionistas, porque a expansão da Itália ou a expansão da Alemanha deveria ser, era necessário para que esses países seguissem a sua vocação de supremacia em frente às outras populações. E aí a gente tem, principalmente no nazismo, uma exaltação do racismo que nega todo e outro, qualquer existência de grupos étnicos, raciais diferentes que não fossem o que o Hitler chama de raça ariana, etc. Tá? Então, o racismo e o expansionismo eram parte dessa política nazifascista. Isso significou, no período nazifascista, uma forte perseguição a grupos minoritários, judeus, homossexuais, ciganos e qualquer pessoa que se contrapunha à ordem vigente, incluindo os comunistas aí, como um dos grupos fortemente caçados pelos nazistas, pelos fascistas, e também, num momento mais radical, até os liberais que começaram a se contrapor aos nazistas e fascistas. E, em termos de política externa, o nazifascismo defendeu ou acabou fazendo um forte expansionismo que resultou na Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem esse contexto e esse tipo de Estado que é típico do nazifascismo, do Estado fascista. A gente muitas vezes chama de fascista para englobar tanto o nazismo quanto o fascismo, mas o nazismo com essa característica racial mais forte. Olha só uma passagem interessante desse escrito A Doutrina, do Mussolini. Ele vai falar assim: o fascismo acredita hoje e sempre, na santidade e no heroísmo, ou seja, em atos que não tenham qualquer motivação econômica, remota ou imediata. Ele está falando da rejeição ao marxismo, tá? A concepção de vida faz do fascismo a negação resoluta da doutrina subjacente, assim chamada de científica, e do socialismo marxista. A doutrina do materialismo histórico, que explica a história da humanidade em termos de luta de classes e por mudanças nos processos e instrumentos de produção, com a exclusão
com a exclusão de tudo mais. E aí ele vai falar que, justamente, tendo negado o materialismo histórico, que vê nos homens meros fantoches na superfície da história, surgindo e sumindo na crista das ondas, enquanto nas profundezas forças reais operantes se movem e atuam. O fascismo também nega a natureza imutável e irreparável da luta de classes, seja o agente preponderante das transformações sociais. Tendo assim desferido um golpe no socialismo, atingindo os dois principais pontos de sua doutrina. Tudo que sobra dela é aspiração sentimental, velha como a própria humanidade, no que tange às relações sociais, em que o sofrimento e a mágoa do cidadão mais humilde serão aliviados. Bom, basicamente, e aí ele vai falar uma rejeição da democracia parlamentar como engodo e uma fraude, rejeição ao igualitarismo, aqui, olha ali, ao rejeitar a democracia, o fascismo rejeita a absurda e convencional mentira do igualitarismo político, o hábito de responsabilidade coletiva, o mito da felicidade e do progresso ilimitado. Enfim, basicamente isso vai sendo o processo de construção do Estado fascista e depois do Estado nazista, tá? Bom, alguma questão, alguma dúvida? Beleza, Samuel, pode, não tem problema, se estiver caindo, enfim, vai estar disponível a aula lá no YouTube, tá? Não, professor, você explicou muito bem direitinho, deu para entender tudo. Que bom. Então, assim, eu acho que, lógico que no espaço de 40 minutos ou 50 minutos a gente falar sobre nazismo, ou não é nem sobre nazismo e fascismo, mas sobre Estado fascista e Estado socialista, a gente acaba reduzindo muito o que são as características de ambos. Mas eu acho que é muito importante focar que se diz muita bobagem hoje em dia sobre, por exemplo, o nazismo ser de esquerda ou o nazismo, o fascismo ser de esquerda ou ser de direita, enfim. Mas eu acho que isso não é nem o fator preponderante, porque até como eu costumo dizer, se isso é para falar que o socialismo é uma aberração e mata muita gente, o socialismo tem seu podre, né? O Stalin matou gente pra caramba, então não precisa de empurrar o nazismo para a esquerda, porque a esquerda tem seus demônios também, né? Então, a grande questão é que, ao negar a luta de classes, ao defender um Estado tradicional hierárquico, isso vai contra os princípios fundamentais do socialismo. Como o próprio Mussolini fala, a gente não é socialista porque a gente não acredita nem na luta de classes e nem acredita no igualitarismo e nem acredita no bem-estar que as pessoas têm que buscar o seu bem-estar a partir da tomada dos meios de produção. As pessoas devem buscar seu bem-estar, de acordo com Mussolini, vai ser gerado, se elas ocuparem seus espaços que elas estão determinadas para ocuparem, serem bons trabalhadores, serem bons empresários, serem boas donas de casa e se contentarem com o seu papel. Com isso, a Itália ou a Alemanha vai poder ir para frente. Essa é a característica principal do fascismo. Evidentemente que eu falo assim, você vai ter que fazer isso, enquadrar nessa posição que você está determinada e nessa tradição que a gente vem, da tradição de acordo com o fascismo, com a tradição romana, ou de acordo com o nazismo, com a tradição dos povos germânicos, nós nos contraporemos a esse progressismo que os liberais também defendem e poderemos vivenciar a Itália dos sonhos, a Alemanha dos sonhos. Mas a gente precisa cada um ficar nesse seu local, nesse seu quadrado, aceitar as hierarquias, aceitar a autoridade, aceitar a tradição. E quem não aceitar deve estar
relegado, deve ser excluído, inclusive, do Estado, ou excluído da própria vida. Então, essa é uma característica do fascismo. O socialismo, mesmo altamente autoritário, como foi o socialismo soviético, e uma quantidade enorme de exemplos de estados socialistas pelo mundo, ele tem o igualitarismo como base, e aí a luta de classe enquanto pressuposto. Então, é muito diferente daquilo que a gente entende como aquilo que é ser de esquerda, né? E só para falar, eu falei muito do socialismo soviético, mas há outros modelos de socialismo. O mesmo socialismo cubano, que também tem uma economia planificada, ele é levemente diferente daquilo que é entendido como socialismo soviético. Há um socialismo que é completamente diferente do soviético, ou muito diferente do soviético, é o socialismo iugoslavo, que pouco se diz sobre eles, mas é um socialismo onde não há uma economia planificada como a soviética, mas é um socialismo baseado em cooperativas de produção, em que não é o Estado que determina o que vai ser produzido e o preço das coisas, mas a manutenção de um mercado onde cooperativas, né, de trabalhadores ou empresas geridas pelos trabalhadores vão produzir aquilo que eles acham melhor e vai colocar aquilo no mercado, e o Estado vai regular essa maneira de produção. Né? Então, você tem uma supressão, de fato, da propriedade privada dos meios de produção, como qualquer outro país socialista deve ser, mas você tem, por outro lado, essa possibilidade de liberdade. Inclusive, a Iugoslávia foi muito mais, até os anos 80, teve muito, né, ao não se alinhar ao modelo soviético, inclusive o Tito tendo quase sido derrubado por opositores de Stalin algumas vezes, por opositores a ele, que eram aliados de Stalin algumas vezes, tentou criar isso. Agora, de todo modo, a Iugoslávia, depois da morte do Tito, que é esse não sei se é presidente, mas enfim, foi o governante da Iugoslávia durante um tempo, a Iugoslávia acabou se fragmentando, criando primeiro, trazendo outros governos autoritários, e acabou se fragmentando naquilo que na Sérvia, na Croácia, em alguns países do leste europeu, que tem essas questões étnicas muito fortes. Então, é outro modelo. O modelo chinês é outro modelo, inclusive o chinês tem um modelo chinês pré-Xi Jinping e o modelo chinês pós-Xi Jinping. Então, são modelos chineses diferenciados de economia, principalmente. O próprio modelo soviético tem um modelo stalinista, pré-stalinista, stalinista e um modelo pós-stalinista, que, em certa medida, tentou também se adaptar à conjuntura econômica e política. Mas, de fato, havia uma certa centralização. Sobre Rússia, União Soviética, sobre o nazifascismo, tem muitos filmes muito bons sobre o nazifascismo. Um que eu gosto, que é um filme bonito e triste ao mesmo tempo, chama A Vida é Bela, que fala sobre, traz a visão de um judeu italiano que vai... É um filme que, inclusive, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, se eu não me engano. É um filme belíssimo, acho que vale a pena ver. Tem vários filmes, né, mas esse eu acho que mostra um pouco a dinâmica da sociedade italiana naquele período. Mas, enfim, tem muita coisa. Outro filme, dois filmes legais, que inclusive os dois, não, um está no Netflix, é mais sobre a Revolução Russa, o início da União Soviética, chama Trotsky. É uma minissérie, tá? É um seriado, enfim, acho talvez uns 8 capítulos, 6, 7, 8 capítulos, que é um seriado russo, inclusive. Tem algumas imprecisões históricas, mas de maneira geral é muito bom, tá? Então, quem quiser ver, e não é uma exaltação da União Soviética, da Revolução Russa, e nem mesmo uma detração, assim, eu acho que é um filme interessante, um seriado interessante. E sobre... Então, há esse, e também um sobre a União Soviética tardia, eu acho muito legal, talvez um dos melhores seriados que eu já tenha visto, está na HBO, que chama Chernobyl. Inclusive vai falar sobre Chernobyl, só que traz muitos elementos da sociedade soviética naquele período, tá? Dos anos 80, que já é uma decadência da União Soviética. Eu acho bem legal também como é que
como é que é retratado isso. Tem outros, a Deus Lene, que é muito legal, sobre a Alemanha Oriental, tal, tá? Enfim, desculpa, gente, falei demais, novamente. Vocês têm aula agora, não, né? Tá bom, ainda porque eu ia atrapalhar. Tá claro? Nenhuma dúvida? Prontos para responder? Quer dizer, você já deve ter, alguns já responderam a questão, quem que eu coloquei, quem já postou a questão, quiser depois fazer alguma modificação, pode fazer à vontade até o final da noite de hoje, tá bom? Até mais tarde eu vou postar a questão da próxima aula. A próxima aula a gente vai tratar do estado de bem-estar social e do estado neoliberal, tá? O estado de bem-estar social, que ele é uma reação do capitalismo, do estado liberal, principalmente ele surge para se contrapor ao estado soviético, ao estado socialista, porque imagina um monte de empresário com medo de que os trabalhadores tomem conta do mundo e façam revoluções russas ao redor do mundo. E aí eles vão tentar, enfim, os soviéticos com uma certa força, inclusive de orientação dos partidos comunistas em todo o mundo, e o estado de bem-estar social justamente se propõe a trazer alguns benefícios para os trabalhadores que não seria possível sem no meu ponto de vista, sem ter havido um Estado socialista, sem ter havido a Revolução Russa em 1917. Então, a partir principalmente do pós-Segunda Guerra Mundial, é criado o Estado de bem-estar social em vários países, principalmente europeus, mas em alguns pontos também o próprio Estado brasileiro, após Constituição, ou a partir de Vargas, ele vai se constituindo como Estado social, né, que gera um bem-estar social, dá uns direitos para a sua população. E se consolida após a Segunda Guerra Mundial, e depois, com o fim da União Soviética, que não é à toa com o fim da União Soviética, esses estados de bem-estar social começam a ser desmontados, né, nos anos 80, e aí a gente tem o aparecimento daquilo que a gente chama de neoliberalismo. Então, acho que a história mostra muito bem. Não é à toa que o estado de bem-estar social surge após a Revolução Russa, e não é à toa que, após a queda da União Soviética, esse estado comece a ser desmontado. Então, a gente vai ver isso na próxima aula, tá certo? Obrigado, pessoal. Uma boa tarde para vocês e até quinta-feira, né? Quinta-feira a gente tem aula. Qualquer dúvida, dificuldade em relação ao trabalho que vocês têm que fazer, me dão um toque, tá bom? Estou à disposição de vocês. Até mais.